Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em videoconferência com alguns manaíns de Guarapari, Espírito Santo, Uberlândia, Minas Gerais, Maranguape, no Ceará, Maringá, no Paraná, Canela, no Rio Grande do Sul, e Vale do Aço, e também em Minas Gerais e São Paulo, em Queluz. Temos ainda no exterior, igreja na Inglaterra, com o pastor Ademir, e também outra igreja de Birmingham. Então, vejam aqui, estamos muito importantes, que estamos falando para o exterior. Eu peço desculpas não poder falar inglês aqui, que em inglês eu só sei duas coisas, rir e chorar. Muito bom. Vamos então ao assunto. No entanto, eu gostaria de dizer aos nossos irmãos que temos um grupo de pastores no leste europeu. Eles estiveram já em Israel consolidando 4 igrejas, ou mais, eu não sei, mas pelo menos 4 pastores que estiveram aqui, 2 já pela segunda vez, e fizeram um pedido formal de ligação da Igreja Maranata lá de Israel, Igreja Maranata, Cristã Maranata aqui no Brasil. Eles querem fazer parte da mesma igreja. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, isso é um grande sinal para nós. Talvez os irmãos não saibam do passado, mas nós que já vivemos muitas experiências e informações da parte do Senhor, proféticas, se cumpre nesse período, agora uma profecia da parte do Senhor, que era impossível, mas que, pela graça, estamos lá em Israel. E mais ainda, o outro grupo se deslocou daqui para reforçar um seminário que estamos tendo para pastores de uma região que tem 15 mil igrejas. O líder que esteve aqui, não é isso que nós estamos precisando para lá. Leve o seminário para lá, nós queremos passar para os nossos pastores lá. Há uma liderança de mais de 300 pastores daquela região. E um outro grupo também da igreja em Moscou, que tem um trabalho missionário em 17 países, que são países difíceis, que nós sabemos, de evangelização, porque são países hoje dominados pelos muçulmanos, e que cumprem lá as suas tarefas, e que dificultam qualquer culto evangélico, qualquer culto de origem cristã. Mas nós temos lá hoje pastores lá no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, no Irã, Turcomenistão, Cazaquistão. Então, temos igrejas hoje espalhadas por toda aquela região. E pastores também. Devemos estar com mais de 1000 pastores que comandam regiões enormes em toda a antiga União Soviética. E devemos orar por essas missões, porque, na verdade, é um trabalho muito difícil desses missionários que estão sendo colocados, né, de forma como mártires. Alguns têm morrido nessas regiões, porque quando eles são pegos com Bíblia ou pregando o Evangelho, em muitos lugares eles são decapitados. Assim, a obra que o Espírito Santo está realizando está tendo seus resultados, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Temos tido muitas informações a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil. A partir de um determinado tempo, há um crescimento das igrejas, o povo está interessado nas coisas espirituais, e nós estamos vendo que o tempo está cumprido. A palavra do Senhor se cumpre a cada dia, e a vinda do Senhor Jesus está próxima. Aquilo que nós temos dito, falado, agora temos que bradar em alta voz, que é a palavra Maranata, para dizer ao mundo: o Senhor Jesus vem. Muito bem, nosso assunto
é sobre fé. Quem tem um assunto na Bíblia aí que pode falar sobre fé, fala sem ler a Bíblia. Vamos lá. E onde está? Levanta a mão e diz onde está. Um assunto sobre fé. Qualquer, no Novo Testamento. Vamos lá. Ninguém? Ih, que período é esse aqui? O sexto? Tem que mandar botar o sexto. Todos eles no sexto e mandar embora. Eu não olhei para o lado, porque eu não vou perguntar aos pastores, né? Porque eles podem não saber também e fica ruim. Eles sabem. Né? Ninguém sabe nada sobre fé, nada, nenhum texto na Bíblia. Nenhum. E você? Ele está catando ali. Eu quero saber de cor. Bom, Hebreus. O que é que diz Hebreus? Hebreus diz algum texto? Será que eu estou adivinhando? Eu acho, hein? Eu acho que vou acertar em Hebreus. E eu que não estou achando Hebreus. Eu sempre digo que Hebreus está depois do Apocalipse. Eu hoje estou enrolado aqui. Me ajudem. Hebreus 11:1. É isso mesmo. Vamos lá? Hebreus 11:1. Está aqui. Mas vamos ler na Bíblia. Isso aqui é só para quem está meio cego. Vamos lá. Vamos, todo mundo aqui é jovem. O pior sou eu, então vamos lá. Comigo na Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, só não sabe qual é o fundamento. Esse é que é o grande problema. E por que que não se vê? O que que você não vê? O que é que você não está vendo? O que é que não se vê? O texto é assim. Eu ensinei minha filha, quando você quiser brincar com uma pessoa, você diz assim, o que é o que é? Passa é. Quem não adivinhar, burro é. O que é? E todo mundo fica, o que é? É passa é. Passa é. Né? Então, aqui, a fé, o que é que eu perguntei? O que é que eu perguntei sobre a fé? Hein? Fala alto. A fé, por que que ela é fundamento? Por que que ela não se vê? Porque a fé é um firme fundamento que ninguém vê. Quem é esse firme fundamento? Quem é esse firme fundamento? Isso, custou, mas saiu. Então, Jesus é esse firme fundamento. Que não se vê. O que é que não se vê nesse firme fundamento? Vamos lá. Ai, estou triste. Ninguém adivinha? O que é que não se vê nesse firme fundamento? Você vê Jesus? Você vê o quê? Você vê o quê? O que você vê? Nada. Então você não vê nada, então que fé é essa? É o Espírito Santo que você não vê. É esse firme fundamento. A fé é Jesus, o Espírito Santo é aquilo que você não está vendo. A fé é fundado nisso. Então, tudo que eu pego aqui não é fé. Acabou, não é fé. Não é fé. Não é fé. O meu óculos não é fé. A caneta que eu benzi não é fé. A flor que eu plantei não é fé. A pedra do Rio Jordão não é fé. A água do Rio Jordão não é fé. O óleo não é fé. Então, peraí. A minha teologia não é fé. A teoria a respeito de Deus não é fé. A filosofia não é fé. Aí está muito claro. Porque a fé, primeiro, é um dom de Deus. E sendo um dom de Deus, não vem daqui de baixo. Está entendido? Está entendido? Então você não tem fé, essa que você tem daqui de baixo, não é cosíssima nenhuma. Então, a começar de agora, vamos zerar esse entendimento que você tem de fé. Se o seu entendimento de fé é esse, nós estamos perdidos. Pode fechar, a igreja Maranata acabou. Se você está pensando em fé, nesse negócio material aí, balançar corpo para alcançar a alma,
Ó, acabou. Não existe isso. Então, a fé é firme fundamento, num fundamento firme. A fé não é um fundamento de um prego numa bananeira. Tão firme que só prego na bananeira, que faca na manteiga. Essa fé que está aí é faca. Ah, mas está falando mal da manteiga, isso é outra coisa. Você quer discutir manteiga, discutir faca, bananeira e prego, é isso que as pessoas querem fazer com relação à fé. E não é isso. Quando você fala em fé, você está falando de algo sublime, algo que você não pode tocar, porque é do Espírito Santo. É o elemento que te liga à eternidade. Viu? Viu, garotão? É isso aí. É com você mesmo que eu estou falando. Então, a fé é firme fundamento, primeiro, porque o fundamento é firme. E é por que ele é firme? Por que ele é firme? Onde é que está a firmeza? É porque ele vem do chão. Ele está preso aqui na terra. É por isso que ele é firme. Certo ou errado? Pronto. Posso ir embora. A paz do Senhor, irmãos. Estou indo. Aprenderam tudo. Já sabem tudo. Então, o que for que emerge do chão, do homem, inclusive a razão. A razão, você tem duas coisas. Você tem uma razão que ela é filosófica e você tem uma teológica. A filosofia nunca produziu nada para te levar à eternidade. Nenhum filósofo. Ele pode ter falado em Deus, pode falar em Deus, o teólogo fala também. Teologia é a mesma coisa. Teologia pode ser muçulmana, teologia pode ser de qualquer coisa. Espírita, teologia pode ser da prosperidade, teologia de quem está sambando, de samba, teologia da dança, teologia do sexo, tem tudo. O que você quer? Qual delas você está? Qual é a sua fileira? Qual é o seu rumo? Não perder tempo com isso. Eu vou fazer uma pergunta. O mundo que está aí, essa podridão que o mundo chegou, pode produzir fé? Sim ou não? E por que você está metido nela? E por que você está aceitando aquilo que ela está trazendo para você? E por que você está ligando, entrando em internet, e-mail, não sei o quê, quando você sabe que essa fé está corrompida? O mau cheiro do mundo é que entrou dentro da igreja como fé. O mau cheiro da podridão do mundo, o mundo apodreceu. Vocês não sabiam não? Você não sabia não? Você é nova geração, não sabia. Mas os velhões estão aí, os carecas e cabelo branco estão aí. Então veja aqui. Essa fé não transcende. E segundo autores aqui, você lê sobre fé, sobre grandes escritores sobre fé, eles disseram o seguinte, que a teologia, que a religião, acabou de incinerar um pouco da fé que os jovens, alguns jovens tinham no mundo. Acabou. Sabe por quê? Porque ela usa o mau cheiro do mundo para jogar para dentro da igreja, para dizer que aquilo é de Jesus. Para dizer que aquilo é fé. Meus irmãos, o mundo não tem como gerar fé. Ele não tem como gerar fé. Você pega o teólogo do sexo, o psicólogo do não sei mais o quê, e lá vai tudo isso aqui. Então, homem não é homem, mulher não é mulher, e não sei o quê, não sei o que lá, e lá vai essa confusão toda aí. E você vai esperar o que disso? Você vai esperar que isso vai redundar numa fé salvadora. Não tem como. Bom, eu comecei aqui, mas é um texto da palavra que está aqui, Efésios 2:8. Comigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é do Deus. Não vem de vós. Então, você é salvo pela graça? É a graça. Por que você é salvo pela graça? A graça foi derramada para todo mundo. Graça. O mundo inteiro.
Eu pergunto, o mundo recebeu essa graça? Sim ou não? Não. Porque diz assim, quem foi que recebeu a graça? O mundo recebeu a graça, sim. Só que ele não dá valor à graça, sabe por quê? Porque ele não sabe o que é graça. E nem os crentes que estão aqui sabem. Isso é que é a tristeza. Ele não sabe o que é graça, ele confunde graça com fé. Então, pela graça, você é salvo por meio da fé. Então, a fé é antes. A fé é um dom de Deus. A graça foi derramada para todo mundo. A fé não é de todos. Entendeu? Então, a graça foi derramada. Chuva de graça. Então, um punhadinho aqui recebeu essa graça. Aceitou essa graça. Aceitou porque ele recebeu primeiro a fé. A fé é que abre agora a porta da graça. A fé é que abre o tesouro da graça. O tesouro está aqui. Então, daqui a fé, o tesouro da graça. Quais são os elementos que fazem parte desse tesouro, dessa graça? A fé é uma coisa viva. Então eu tenho aqui uma criança. Ela é viva. A fé é viva. Porque a fé é parte da Trindade. É o próprio Espírito Santo. É a mesma figura. É uma figura na sua multiforme apresentação. Então essa fé é que te liga à eternidade. É isso aqui, vai te ligar à eternidade. Então é essa fé que veio de cima e que vai voltar. Não é essa que é gerada aqui embaixo. Então essa fé aqui. Bom, você precisa estar no caminho. Aceitou Jesus? Vamos botar lá aquele quadro de salvação. Repetir aquilo lá. Aí. Vamos lá. Tá meio... Tudo bem? Aqui. Vamos aqui. Então, enquanto ele deve estar procurando ali naturalmente. Veja aqui, irmãos. Então, a graça está aqui. A fé você recebeu um dia. Essa graça foi derramada para todo mundo, mas você que creu, só você que creu, os outros não creram. Então, eles não têm acesso à graça. Quem não creu, não tem acesso à graça. Por que ele não tem acesso? Porque ele não tem fé. Por que ele não tem fé? Porque ele não recebeu a fé. A fé é um dom, Deus não deu para ele. E aí? Está zangado com isso? Está aborrecido, meu irmão, por causa disso? Não, nem um pouquinho. Pode ser que você esteja triste, porque do lado da sua casa o pessoal não crê nela. Qual é o problema? Você está na sua fé para o outro. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Quem está aborrecido com isso? Aí tem alguém contra? Deus é soberano. Ele te escolheu. Eu não escolheria você nunca. Para nada. Feioso. Desse jeito. Veja só. Você vai dizer a mesma coisa a meu respeito, né? Nem eu. É um direito seu. Mas veja só. Mas Deus te escolheu um dia, meu amigo. Entendeu? Te chamou, rapaz, você... Entendeu? Não quero nem falar a seu respeito, porque a turma vai ficar apavorada aqui. Se souber quem você era. Cadê? Sobre salvação. Não tem um jeito de ser menor, não? Pode botar lá em cima, garotão. Olha lá. É bom porque... Bom, de qualquer forma, está do outro lado. Estou tonto. Cheguei. Vamos aqui. Vamos aqui nos situar sobre fé, hein? Sobre fé e sobre graça. Bom, a fé, aqui, lá no projeto de salvação, você, rapaz, eu te conheço. Muito bem, então veja aqui, da eternidade, Deus providenciou a sua eleição. Você foi eleito sem saber que está eleito, sem nada, você acordou um dia, né, para a vida, não sabia de nada. E daí, há 20 anos, quantos anos que eu não sei, você se converteu? 21. Não, você converteu quando? Veio de casa, né? Eu acho que ainda é alguma coisa, tá? Mas vamos lá. Nesse período, vamos aí, 20 anos, você não tinha conhecido Jesus ainda. Aqui você se encontrou com Jesus, se encontrou Jesus, por isso que ele é a revelação. Ele se revela como a fé. Então Jesus é a prova daquilo que você não viu. Então é a prova do que você não viu é o Espírito Santo.
Ele tocou em você, ninguém está vendo, não estou vendo o Espírito Santo em você. Evidentemente, mas você sabe, estáis selados com o Espírito Santo da promessa. Muito bem, a partir daqui você vai viver pela fé. Agora, olha lá, olha que beleza, aí, a fitinha aqui. Então você vai viver pela fé. Então vamos parar aqui. Aqui você se encontrou com Jesus. Com Jesus você se encontra em qualquer lugar do mundo. No Vaticano, tivemos muitos casos no Vaticano na década de 60. Muitas conversões. Em outros lugares, qualquer igreja que fala de Jesus, qualquer evangelho, qualquer Bíblia, qualquer lugar, em qualquer parte, até nos muçulmanos. Nós temos conversões no meio de muçulmanos. Eu estive visitando um pastor americano que tem um trabalho, está encerrando a carreira, porque já está bem idoso, mas diz, olha, o maior grupo que nós estamos tendo de conversão está no meio dos muçulmanos, lá dentro da Meca. Conversões dentro da Meca. Aí eu pergunto, quem foi que falou com eles? Um texto da palavra só, um versículo. O outro diz assim, bota o copo d'água, e papapá, você botou o copo d'água, e pá, a bênção. Não foi porque você botou o copo d'água, porque naquele momento Deus queria te salvar. Então, nós não temos nada a reparar, nem criticar. Quem está falando de salvação, deixa falar, é isso mesmo. E há salvação. O problema não está no encontro, porque você pode se encontrar com Jesus aqui na igreja, Maranata, e não continuar. Você pode cair, como qualquer outro. Então, o problema está daqui para frente. Então, agora ele tem que viver debaixo da fé. Ele recebe uma fé, e essa fé, ela vem da eternidade. Então, você agora faz parte do grupo da fé. Você foi tirado do mundo caiu, e você caiu aqui para o grupo que está ligado pela fé. Então, os que estão ligados pela fé, não tem nada a ver com as coisas do mundo aqui. Não é observar as coisas do mundo que dizem respeito à salvação. Eu estou com a roupa do mundo. Qual é o problema? Mas se ela vai interferir no projeto de salvação, é outra coisa. Então, tudo está dentro de um projeto de salvação. Então, você abandonou o mundo. Abandonei o mundo, sim, mas eu como, eu durmo, eu ando de bicicleta. Então eu não estou fora do mundo, eu não estou de asa. Eu estou separado, marcado por essa fé, para viver nessa fé. Enquanto eu estiver nessa fé, pelo qual fui chamado, em Jesus, eu estou no projeto de salvação. E Paulo diz isso assim, não é que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Ele estava prosseguindo. Você já alcançou, já foi embora. O que se prega é isso. Ele está crendo, está salvo uma vez, está salvo para sempre. Uma tolice muito grande. Um engano que serve para os líderes, para encher a igreja, mas não serve para povoar o céu. Só isso. É a única desvantagem. Agora, religião toda ela é boa, você tem que entender que toda ela é boa. Então, a partir daqui, Jesus quer se revelar ao homem. Você vai vivendo nessa revelação com Jesus. Jesus se revelando. De que forma? De que forma? Pela graça dele. A graça dele é que vai fortalecer a sua fé. A sua fé é uma criança. Criança come, dorme, chora, adoece, enfraquece e morre. Fé viva é assim. A fé morta é uma brincadeira, é uma boneca. Eu me lembro na minha filha, como toda família tem. Pegava a boneca, pô, na banheira. Aí perdi os cabelos, vinha chorando. A boneca acabou. Não, minha filha, chora não, que a gente vai comprar uma outra bonequinha para você e tal. Qual é que você quer agora? Eu quero que bate palminha. Não, bate palminha. Então comprava a boneca que bate palminha. E agora? Não, eu quero a boneca que fala mamãe e papai. Então, agora não é mais essa, tá? Aí eu empurrava o olho da boneca, o olho para dentro, ficava cega a boneca. Peraí. Essa fé é que todo mundo tem. Faz dela o que quer. Uma boneca que não precisa de cuidado. Essa fé que não precisa de cuidado é morta, ela não existe. Você não está tendo cuidado com sua fé, não existe. Ela está entregue a qualquer um que botar um e-mail para a sua casa e vai pegar você
de surpresa, você vai dizer um monte de doideira no seu e-mail e você vai crer naquilo? Porque você está brincando de boneca. Porque sua fé não tem fundamento. Sua fé é fingida, ela é mentirosa, ela não existe. Porque a sua experiência, você entregou um doido. A sua experiência, pessoal, e a partir daqui que ela se robustece. Aí, aqui, ó, combati o bom combate, é aqui, ó. É o combate, está aqui, ó. Quando Paulo foi preso na prisão, o que aconteceu? O que libertou Paulo da prisão? O que libertou Paulo da prisão? Vamos lá. O que foi que libertou? Vamos lá, ninguém sabe. Paulo foi preso na prisão, 6º período, ninguém sabe. Levanta a mão e fala. Bota o microfone na boquinha aí. Isso, essa santa boquinha, fala. Cadê? Já apagou a mão? Quem é que livrou Paulo da prisão? Porque Paulo era vigarista. Foi preso porque era vigarista, não foi? Porque tinham roubado o dinheiro da igreja, não foi? Foi isso? Quem é que livrou Paulo da prisão? Cadê? Fala, garoto. Abre essa boquinha, vai. Ih, tá cheio de mordomia, vai. Abre o bico e fala. A ação do Espírito Santo. Hein? A ação do Espírito Santo. Foi. A resposta está certa ou errada? Certa. Tá não. O que livrou Paulo, ele respondeu certo. Mas em parte. Ele foi ao final. Ele levou Paulo, ele cantava e orava. Meios de... Você quer sair da prisão? Meio de graça. Quando você... Aí você... eu estou muito triste, eu estou preso, fui preso, e agora? Eu vou dizer quem? A minha sogra que eu estou preso, e o pobrezinho do Paulo que não tinha nem sogra para reclamar, e ainda ela botava, ele dobrava na cadeia ainda. Porque eu estou aqui, eu não sei nem porque eu estou aqui. Não. Aí, ele cantava e orava. E quando ele cantava e orava, o que é que aconteceu? Hein? Terremoto. Aí disse, bom, agora é minha vez. Ele disse, não. Porque a fé dele estava no compromisso. E o compromisso era evangelizar o carcereiro. Meus irmãos, meio de graça é você vencer os obstáculos que o mundo coloca à sua disposição. Os obstáculos estão todos aí. E sem a fé, você não entra nos meios de graça. Deu para entender? O mundo recebeu isso aqui. O mundo, valeu nada para o mundo. Matou Jesus. Crucificou Jesus. Tirou, botou Jesus no lixo. O mundo fez isso. O que ele fez, e o pior não é isso, o pior é a religião que está fazendo isso. Esse é o nome de cristianismo até. Eu não estou generalizando, estou dizendo. Quem tiver seus problemas, que se arrume. Meus irmãos, o mundo não produziu nada pior do que a religião. Eu disse isso da última vez, aqui que estive, e vou repetir. O mundo não produziu nada pior do que a religião. Os cruzados, né, a época dos cruzados, foram lá para tirar o domínio do túmulo de Jesus. Que bobagem! Quem quer túmulo de Jesus para quê? Vamos defender o túmulo de Jesus. Vamos tirar da mão dos muçulmanos, dos árabes, não sei o quê. Foram lá, mataram gente, e cara do coração de leão, e não sei mais o que, não sei o que lá, matando gente para tomar comida nas estradas das viagens, mataram, massacres. Só numa noite, depois para crente, servo de Deus. 30 mil numa noite só, foi a noite de São Bartolomeu. A religião produziu isso com o nome de cristianismo, com Bíblia na mão, falando de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. Não existe nada pior do que a religião. E ela não está matando hoje, porque está com medo da polícia. Mas olha aqui, não estou falando de religião
geral. É geral. Você é cristão, mas quer matar o vizinho. O outro não mata com medo da cadeia. Mas ele quer fazer isso. O senso dele, a ideia dele permanece. Eu contei, na vez passada, não sei se eu falei sobre uma mulher que deu uma entrevista do filho Bomba. Eu não sei se eu falei, contei. Ela criou os filhos e disse, agora eu tenho que exercitar minha fé. Chamou os filhos assim, qual de vocês que vai consolidar a minha fé? No meu Deus. O mais velho, o outro, eu. Então eu quero que você seja homem-bomba. Ele se preparou, foi homem-bomba. E ela estava aguardando o dia e o momento que ele ia entrar numa colônia lá, israelense, e entrou. E daqui a pouco a notícia por telefone, pleno êxito. Matou 10, morreu, mas matou 10 e muitos feridos. Quer dizer, agora eu entendi que eu tenho a minha fé robustecida. É essa fé que anda por aí. Do sogro querendo matar o genro, do genro querendo matar a sogra. É essa fé que está aí. Eu pergunto, é essa fé que você está crendo? É essa fé que você está imaginando que tem a política, que tem as pessoas? É essa fé? Tenha paciência. Ela tem uma fé e mostrou. E eu pergunto aqui, quem que tem essa fé aqui? Vai pegar um filho e jogar com ele. Quem tem? Ninguém, nem estamos aconselhando isso. Porque nós entendemos que esse propósito é de quem tem um outro tipo de fé. Mas é a fé válida para o mundo. Então o religioso diz lá, em 2008, toda fé na razão. Essa razão, olha lá. Que mais razão do que aquela mulher, pobre, infeliz mulher? Que para ela deve ter sido uma grande coisa. E sei lá. Meus irmãos, a religião tem sido a pior coisa que o mundo produziu. Nós estamos vendo esse negócio das coisas sociais e não sei o que, homem igual a mulher igual a homem, aquelas coisas. Nós não temos nada com isso. Quem está sacramentando isso é a religião. Está pondo na liderança esse pessoal. Não é que haja nada contra as pessoas, não tem nada contra. Não tem nada com as opções de A, de B, de C. O nosso problema é pecado. Se não é pecado, então está tudo bem. Mas o que diz a palavra? Ela fala de pecado, então nós vamos evitar. Nós temos pessoas, e esse é um pecado, só existe esse. Mas ela já, não, então existe outro também, vamos generalizar. Não, não é assim não. O pecado tem nome, ele precisa de uma solução para ele. Então ninguém anda nesse mundo, nessa hora aqui, nesse processo, firmado em religião. Se você estiver firmado em religião, você tem que guardar a quarta-feira. Você imagina, você guarda a quarta-feira, sua fé foi para onde? Onde é que ela foi? Se a palavra está mostrando que você tem que descansar em Jesus todos os dias da semana. Então, o cidadão diz, não, você tem que guardar o quê? Nós não temos que guardar nada, guarda é para a lei. É para a lei. Quem está debaixo da lei está sob maldição. Então, se eu descanso em Jesus 7 dias. Vinde a mim, os que estáis cansados de andar de bicicleta e oprimidos de ver música. E eu vos aliviarei e encontrareis descanso para o vosso físico. Foi isso que Jesus disse. Quando ele mandou descansar 7, era para quê? Era para o físico ou para a alma? Tem gente que ainda nem sabe, é para a alma o descanso. Lá no início era físico. 6 dias você trabalha e um descanso. Agora, o descanso é da alma em Jesus. Nós descansamos 7 dias e os outros descansam quanto? 7-1, que está traumatizando todo mundo. Até hoje, não se pode falar essa palavra, vou até apagar. Porque estou vendo gente passando até bola pelo 2º andar. E a desculpa é essa. Não, mas o Brasil chutou muita bola. Se tivesse a trave, tivesse 2, uma embaixo e uma em cima, era gol no 2º andar. E o Brasil ganhava todo mundo. Pé duro. Meus irmãos, o mundo vê as coisas desse jeito.
Você não pode ver as coisas desse jeito. Vamos lá aqui. A sua escolha está aqui. Ou você vai em santificação do Espírito. 1 Pedro 1:2, eleitos, é em santificação. Segundo a paciência de Deus, é em santificação do Espírito. Quem colocou isso aqui? Foi você? Botou em santificação do Espírito? Fez muito bem, que eu não tinha colocado isso aqui no nosso projeto aqui. Aprendi essa. Rapaz, eu não sabia que existia uma colocação tão bem feita, porque eu cito aqui 1 Pedro 1:2, o início do texto, e o fim dele é aqui a santificação. Aqui é a operação do Pai, aqui é do Filho, e aqui é do Espírito Santo. A fé, queridos, a fé é do Espírito Santo, é do projeto da graça. A graça é um período, é chamado período da graça. O primeiro período foi da lei. O segundo período, o ministério de Jesus. Primeiro período do Pai. O segundo de Jesus. O terceiro do Espírito Santo. Nós estamos no período do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre essa porta, que te leva ao Espírito Santo. É que te leva por essa graça. É em santificação. Santificação, já explicamos, não precisa ficar com medo. Santificação é você buscar uma correção para suas falhas. Você entrou aqui, o desejo para lá, você, espera aí, não está bom. Estou sendo atraído por uma coisa que não está bom. Vou jejuar, 24 horas, 48 horas, até ficar livre daquilo. Ou, eu estou precisando vencer uma luta que eu tenho no trabalho. Madrugada, você vai no trabalho madrugada, você tem lá uma pessoa que está implicando com você, está criando problema. Isso nós temos comumente aí, você é um servo de Deus. Os obstáculos, todos estão diante de você. E é pela graça, a graça, que você vai conseguir vencer os obstáculos. São os recursos. A fé está morrendo, deixa ela morrer. Não busca, não. Não vai de madrugada, não vem ao seminário, não vem à igreja, não vai ao culto, não deixa os dons espirituais, não ouve dons espirituais. Fica assim. Sua fé vai para onde? Para o caixão. É a morte da fé. Enfraquecimento e morte. A fé acabou. Você que deu fim a ela. Deus te deu, colocou o meio para você continuar vivendo debaixo dela até o dia que você chama. Aí diz Paulo, combati o bom combate. Está aqui o combate dele. Ele encontrou-se com Jesus e o bom combate aqui. Ele acabou a carreira guardando a fé. Aqui, está faltando uma palavra aqui, fé. Depois você coloca, viu pastor? Viu? Então está aqui, bota fé nisso aqui. Vamos passar um textozinho só para a gente encerrar. Primeiro é a graça, certo? Primeiro é a graça. Os que acham sim, digam sim. Eu não pedi para dizer não, pedi para dizer sim. Já errou. Mas está certo. É isso mesmo. Que ninguém falou, você falou. É isso mesmo. Então, primeiro, a fé. Porque a fé é um dom de Deus. Desde a eternidade, aqui Ele vocacionou para você ter fé. Acordou aqui, viveu 21 anos fazendo aquilo que o camarada fazia de tudo de errado. Depois aceitou, encontrou Jesus aqui, encontrou a fé. E essa fé é que vai trazer para ele da eternidade os recursos que ele vai precisar para voltar para a eternidade. Está difícil entender isso? Aí você faz aquela confusão. Porque eu li, o teólogo disse fulano, é bobagem. Eu peguei um livro em defesa da fé cristã. Peguei um livro, não sei quem me deu, eu comecei a ler coisas interessantes, textos bíblicos aqui e ali. Mas você não sabe o recurso, onde é que você vai buscar o recurso. Porque para ele, graça é um negócio que caiu para todo mundo, e estou debaixo da graça, eu vou pecar porque estou da graça. Que história é essa? A graça aqui para te livrar do pecado, para te dar, para viver em santificação. Viver em santificação não é você vai ser santo, não. Santo você já foi separado. Mas você não vai, ninguém vai te canonizar. Você vai viver em santidade todas as vezes que você usa os recursos que a graça colocou à sua disposição. Quais são eles? O primeiro,
Qualquer um diz. Levanta a mão e diz. Madrugada, ele começou pela madrugada. Esse é bom. 2, jejum. Negócio difícil, hein? Para quem está atrás de pizza, o troço fica difícil. Vai lá. Pizza e cerveja e vinho. 3, hein? Louvor. Isso mesmo. Louvor, porque o louvor é sempre uma oração. Então, é a oração e a palavra. Então, o louvor faz parte da oração. Como o clamor, como a madrugada, como o jejum são parte da oração. E a santificação é pela oração e pela palavra. Deu para entender? Então, a oração, você tem a madrugada, você tem o clamor, você tem o jejum, né? Você tem a glorificação, você tem o louvor. Então, tudo faz parte da oração. E o outro, dons espirituais. Você está dando errado, aí o Senhor vem, dá um dom. Ó, o Senhor mostrou sua dificuldade assim, assim. Quando o dom for para te elogiar, vai embora. Não aceita, não. Não aceite dom para elogio. Aceite dom sempre para correção. O dom para elogio é um perigo para a sua vida. O irmão, toda vez ele vinha falar, pastor, eu tive a visão e tal. Irmão, parabéns. Sim, qual é o problema? Eu vi um anjo do seu lado. Eu digo, meu irmão, tá bom, tá certo. A outra vez, pastor, dessa vez eu vi 2. Eu digo, estou ruim. Pastor, eu vi um monte de anjos. Eu digo, estou perdido. Aí eu digo, companheiro, vem cá. Se ora por mim, para você ficar livre de estar visão com tanto anjo, sabe por quê? Porque se eu estou tanto anjo do meu lado, é porque eu estou numa grande dificuldade. E eles estão me ajudando para ver se eu saio dela. Estou aqui na frente, ora por mim. Viu? Teve visão comigo? Ora por mim. Esse negócio de visão para dar elogio, você tem uma hora que você precisa. Não, meu servo, eu tenho estado contigo, eu tenho te abençoado. Tudo bem, eu quero te abençoar. Você, amanhã, eu tenho uma bênção financeira para a sua vida, você vai ganhar na loteria e tudo. Está tudo certo. Então, agora, você quer fazer das pessoas refém, entregando dons de bondade? Que nada! Você não é nada. Coisíssima nenhuma. Pode dizer, pastor, achei muito boa a mensagem, porque eu fui tocado. Função dele. Ele não tem que ser elogiado por causa. Ele recebe, porque ele recebeu uma bênção. Ele diz, graças a Deus. Ainda bem que eu não joguei ele para fora. Botei ele para dentro. É isso mesmo. Mas ninguém precisa de elogios, porque Deus não está para elogiar ninguém. Tá bom? O maior elogio é servo inútil. Só tudo que você pode ser. Vai lutar para ser útil. Muito bom. Clamor, oração, madrugada, jejum, dons, comunhão, palavra do Deus vivo, a palavra que se revela. Os irmãos já tiveram hoje aula sobre a palavra. Qual a origem dessa palavra que nos interessa? É a palavra da obra criadora ou da obra redentora? Redentora. Por quê? Porque ela não passa vazia. E a da obra criadora é cultura, é tradição, é um versículo aqui, é uma ilha para ali, é aquilo que todo mundo faz. Pega um textozinho da Bíblia, e nós não. A igreja, a preocupação da igreja é pegar a Bíblia por inteiro e entender que do Gênesis ao Apocalipse, o cordeiro que é aqui é o cordeiro do Apocalipse. Não tem mudança. O sábado que era aqui do Velho Testamento é o descanso do Novo Testamento, que é Jesus. Jesus estava vigor aqui, é a mesma figura aqui. Meus irmãos, é palavra revelada. Ou nós entendemos uma palavra que vai alimentar a alma, ou a que vai alimentar a carne. Vamos ficar de pé. Eu ia terminar passando os outros assuntos, mas eu acho que os irmãos já entenderam muito bem. E se não entenderam, trate de entender, tá bom?